Muito boa noite, queridos amigos do Facebook. Fala, pessoal, beleza? Fala, mascote, muito boa noite. Boa noite, Marcão, beleza, meu querido? Beleza pura. Pessoal, nossa, como eu estou feliz, radiante, exultante em voltar aqui para a frente da câmera e voltar a falar com vocês aí semanalmente sobre filmes, séries, quadrinhos e todo aquele mundo nerd que a gente gosta tanto. Fala você, Davi, também um pouquinho, porque eu aposto que você também está com saudade do pessoal. Nossa, eu tava com muita saudade, cara. Que alegria estar aqui de novo. Que alegria saber que nosso querido editor, pessoa essencial para o funcionamento de tudo que constitui a Hexatons está de volta, está em um novo QG, nosso querido Arauto, o Will. Exato. Parabéns para ele com essa nova conquista. E que bom estar aqui de novo com vocês agora, apresentando este programa semanal que eu amo de paixão. É isso aí, vamos já dar os boa noites aqui pra galera que já se conectou, tava ansiosa também. Cassiano, nosso super fã, disse que parou o seu joguinho, o seu Nioh, para vir aqui nos assistir, então muito obrigado pela sua presença. O William, que está aqui, está ali, está lá, está em todos os lugares, ele é a engrenagem da Hexatons, ele é o nosso ser onipresente aí, muito obrigado pela sua presença também. Guilherme Pedroso, nosso grande diretor do estúdio Drop On, está nos assistindo agora à distância, né? Não está fazendo parte aí do tete a tete, mas em breve tudo isso aqui vai acabar e a gente volta a apresentar como antes, certo? Exato. Querido Chay também, que está vendo a gente aqui, e o Anderson Zambaldi, do Choque Nerd. Um abraço, Anderson, meu querido. É isso aí, o Anderson voltou com o Choque Nerd, isso era o meu primeiro recado aqui, um dos recados que eu queria passar. A página do Choque Nerd, do nosso grande amigo Anderson Zambaldi, nosso super fã, voltou à ativa, então não esquece de passar lá, assim que terminar o programa, vai conferir lá os livros, quadrinhos, tem coisa pra caramba, ele me marcou numa série de livros do Asimov que eu tô doido pra ler. Vai lá, Choque Nerd, não esquece. Exato. Lembrando que os livros do Asimov, se eu não me engano, já são todos já são todos domínio público, então não tem nenhum problema em você baixar. Se eu não estiver enganado, mas porque eu saiba já são. Já bateu o tempo para virar domínio. Se não foi isso, se não é domínio público, a gente edita esse vídeo e corta essa parte. Tá? E agora a gente vai falar de um assunto que não tem nada a ver para cortar o assunto, tá ligado? Caso a gente tenha que cortar a edição, fica mais complicado, o vídeo fica mais complicado para o editor. Tá? E aí ele... mas antes de qualquer coisa, um beijo para minha querida Pietra Rodrigues, que também está assistindo a gente. Um beijo. E falando em beijos, Suelen Mian está conectada, acabou de sentar no seu computador e nos assistir. Boa noite, minha querida. Oi, Su. Bom, então, tem mais algum recado? Sim. Quer falar do templo, mascote? Opa, claro, fala do templo, fala o que mesmo? Falar que o templo também passou um pequeno hiato aí, mas que graças à realocação do QG da Hexatons, né, do editor da Hexatons, o trabalho vai voltar a ser produzido e o Templo da Deusa Bêbada voltará. Eu não sei se nessa semana já, mas acho que a partir de semana que vem, episódios novos, fresquinhos e fofinhos para vocês. Sim, verdade. Bom, agora você já falou. Eu acabei falando. Bom, vamos entrar na pauta de hoje? Bora! Então é isso, pessoal. Hoje, se você deve ter visto em algum lugar pelo vídeo ou no nome da publicação e etc., hoje esse programa era para ter sido exibido na primeira semana de julho, se não me engano, ali por volta do dia 9 ou 10, não tenho certeza, porque tinha sido logo após o falecimento de um famoso maestro e compositor italiano, Ennio Morricone. Por que famoso, você vai me perguntar? Mas Mago, eu não sei quem produz as trilhas sonoras dos meus filmes. Shame on you, guy, porque a trilha sonora é muito importante para criar todo o clima e toda a ambientação do filme, da série que você está assistindo. Uma trilha sonora mal colocada pode estragar a sua experiência. Exato. Diferente do Mago, eu não julgo tanto assim você por não conhecer os compositores e todo o pessoal envolvido na produção de um filme, porque é gente pra caramba, mas Ennio Morricone, ele é um monstro da composição. Ele tem centenas aí de obras no currículo, várias e várias delas premiadas e reconhecidas mundialmente. O cara é um
monstro realmente da composição. E ele já trabalhou bastante com um diretor que acho que todos nós gostamos bastante do trabalho, né? Nosso querido Quentin Tarantino. Exatamente. Quentin Bloodbath Tarantino, né? Porque todos os filmes dele, você tem aquela lavagem em vermelho na tela, né? De sangue, que é o que a gente gosta, basicamente, e as histórias meio bizarras que ele cria também. Então vamos falar de alguns filmes, separamos. O Ennio Morricone trabalhou com muitos filmes do Tarantino, entre outros autores, muitos diretores trabalharam com ele. E esses são alguns filmes mais famosos que a gente escolheu. A gente fez um apanhado aqui de top filmes com a trilha do Ennio Morricone pelo Nerd em Pauta, tá? Se não me engano, acredito que todos os filmes são nota 5 aqui, né, Mascote? Ah, sem dúvida. Sem dúvida? Não, Então, mentira, beleza. eu não gosto tanto assim de Bastardos Inglórios, ele eu dou um 4. Ok, vamos ignorar o 4 e vamos seguir em frente, tudo vale 5 na noite de hoje. Então, todos os filmes que nós citarmos aqui, se você ainda não assistiu, corre e vai aproveitar. Se não me engano, todos eles têm na Netflix. Não, sim. Os Oito Odiados eu assisti na Amazon. Ah, verdade. Os Oito Odiados tem na Amazon, mas você acha, fica tranquilo, tá? Mas vamos falar dos primeiros filmes. É um filme só que foi dividido em 2, tá? Depois que foi lançado o segundo, eu fiquei sabendo que o Tarantino sempre pensou nesse filme para ser um só que ele teria mais de 4 horas de duração, então por isso ele foi cortado. Eu estou falando do filme que faz uma referência fantástica ao filme O Dragão Branco, do Bruce Lee, mas nesse lugar temos a noiva que luta com um colã amarelo muito estiloso num bar japonês. E, bem, estamos falando de Kill Bill. Esse filme, né, a gente vai falar aqui dos dois, do Kill Bill Volume 1 e do Kill Bill Volume 2. O primeiro de 2003, o segundo de 2004. Bom, o que eu posso falar sobre esse filme? Tá? A sinopse dele ele é colocado como um drama de vingança que faz referência ao Western Spaghetti, que é um estilo de faroeste muito comum nos anos, se não me engano, 60 e 70, né? John Wayne, Billy the Kid, esses personagens de faroeste, então fazem parte desse gênero aí de Western Spaghetti. Também faz alusão a filmes de Kung Fu, como eu citei o Bruce Lee, e outros filmes e referências, principalmente da cultura pop. Tá? Esse filme, as gravações ocorreram nos Estados Unidos, México, Japão e China, né? Os dois filmes que aparecem. E conta principalmente com a personagem da Beatrix Kido, que você só descobre o nome dela no final, mais no segundo filme, e vivida pela Uma Thurman. Também temos aí, deixa eu ver, alguns atores de peso, tá? Como Vivica A. Fox, Lucy Liu, temos como que é o nome daquele? David Carradine, que ele faz o Bill. Ele foi famoso, David Carradine foi um ator famoso de filmes de Western Spaghetti, se não me engano, tá? E pistoleiros. Michael Madsen e Daryl Hannah, esse aí é o grande elenco que atua em Kill Bill. Quer falar um pouquinho sobre o enredo do filme, Mascote? Claro, certo. Então, durante o filme, vamos acompanhar esta personagem que, no primeiro filme, nós não sabemos o nome, e ela está à procura de vingança, porque ela foi morta. Aliás, tentaram assassiná-la no dia de seu casamento, mas ela ficou em coma por vários anos, né? E na época ela estava grávida, ela acabou perdendo, ela pensou que ela havia perdido essa criança, e ela está atrás tanto de todo mundo que matou ela, principalmente de Bill, que foi o mentor dela, era tipo o chefe dela, ela era parte tipo de um grupo de assassinos, né? Um grupo de assassinos extremamente habilidosos. Eu não lembro como que eles se chamavam, mas eu lembro que todos os membros do clã, eles tinham nomes de cobras e víboras mortais. Ela era a Mamba Negra. Ela era a Mamba Negra. A primeira que ela mata era a Cottonmouth, a boca de algodão, uma famosa cobra, uma perigosa cobra ali das estepes australianas, entre outros, né? Todos eles têm algum nome de serpente.
Ah, Eu João vou. Pedro de Souza pergunta se esse é o filme. Ele mandou um salve aqui. Salve, João. E ele pergunta se esse é o filme que começa no fim, termina no meio e o meio parece o começo. O Quentin Tarantino é famoso por suas linhas do tempo malucas. Cara, esse é um deles, tá? Que faz isso. Tem outro filme que é assim. Não, Pulp Fiction não, acho que é. Não, Pulp Fiction é assim. Pulp Fiction Pulp começa pelo Fiction é fim. exatamente assim. Pulp Fiction. Você descreveu Pulp Fiction, na verdade. É isso Exato. mesmo. Pulp Fiction é exatamente assim. Oito Odiados também, ele começa pelo meio praticamente. É. Mas Os a Oito gente já Odiados vai ele falar dele, começa. agora não é hora. Exato. Bom, então, no primeiro filme, ela acorda, né, desse estado comatoso no hospital. É muito interessante a forma como tudo isso acontece. Mostra um pouco da perversidade ali, da doença que é a mente do Tarantino. Você- Vale lembrar que assim, os filmes do Tarantino têm vários momentos cômicos, né? Mas ele não poupa, ele não tem problemas, ele não segura a mão na hora também de chocar a audiência, né? Então, por exemplo, a gente descobre que enquanto estava em coma, Beatrix Kiddo foi várias vezes estuprada e vendida como objeto, como brinquedo sexual por um enfermeiro totalmente bizarro, né? Totalmente escroto. Mas ele tem o que merece nas mãos da própria noiva quando ela desperta. Exato. Desperta paraplégica, né? Ela passou, se não me engano, ela passa acho que 3 ou 6 meses em coma. E a musculatura da Não, perna são fica. anos. São anos? Vamos ver. Anos. Ela passa anos em coma, porque a filha dela, que ela pensou que tinha perdido, que na verdade ela teve, né? Quando ela teve, acho que durante o coma até, Quatro. ela. 4 anos. Eu Ela coloquei na tava pauta aquela. aí. Era uma criança grandinha já quando a Beatrix encontra o Bill para se vingar de vez. Isso É já no segundo verdade. filme, né? É. Então, Bom, e no primeiro filme, a gente entende o que está acontecendo, né? Ou praticamente a gente entende qual é o propósito do filme. a história é muito Ela simples, né? é uma história muito simples, é uma história de vingança. Ela só Aham. quer matar o Bill, né? Exato, assim, não tem muito o que contar. Ela quer acabar com todo mundo que zoou com a vida dela. Só isso. É uma Exato, motivação simples, execução simples. Só que misturando vários elementos, linguagens sensacionais, que gera uma obra única e sensacional, né? Mesmo apesar dele ter vários momentos bem galhofas, ele também tem momentos muito pesados, né? Por exemplo, a Cottonmouth, né? Que é a boca de algodão, que é a primeira assassina que ela se vinga. Ela tinha uma filha pequena que chega em casa, a filha vê a Beatrix matando a mãe, né? Até a isso. Beatrix chega pra criança e fala: Olha, eu não vou. Eu não- é, Se você não conseguir me perdoar, se você não conseguir esquecer disso, quando você crescer, pode vir atrás de mim, que eu vou te esperar. Exato. E até surgiu recentemente, lembrando disso, surgiu recentemente uma montagem feita por fãs que coloca a Zendaya, sabe, aquela que faz o par romântico do Peter nos novos filmes do Homem-Aranha? Sim. Então, coloca ela com uma katana na mão, como uma nova versão da noiva, o pôster do Kill Bill, mas está escrito Kill Bride. E aí eu Aham. pensei assim, pô, podia, hein? Tarantino podia mesmo aproveitar essa ideia, tá ligado? E Sim. Eu já vi uma montagem usando um outro filme com uma menina que até parece a menina desse filme, né? Eu não lembro agora o nome desse filme. É um filme da hora também de uma assassina, só que ela seria. No caso, a menina, ela seria, acho que, cubana ou coisa assim. Mas ainda assim, é um filme bem da hora. E tinha uma montagem usando cenas desse filme onde ela vira uma assassina quando fica mais velha também. É bem legal. eu acho que eu vi algo assim. Antes da gente continuar, eu estou muito feliz que nós batemos aí 16 espectadores simultâneos. Vamos lá, galera, compartilhem esse vídeo com seus amigos, chama para a live para a gente bater um papo maneiro. Enquanto isso, eu vou mandar o meu boa noite para o Vitinho Teixeira, que deu um salve aqui, conectou com a gente, está nos assistindo. Muito obrigado, Vitinho, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Uh, travou aqui. O Diego, o Max, também conhecido como Max, o Diego tá aí, conectou, está nos assistindo. Salve, Diego. João Opa, Pedro, salve, né? Você pessoal. já deu aquele boa noite. Então, Ah, tamo junto. João Pedro disse que provavelmente vai narrar uma aventura de Segunda Guerra Mundial para nós. Vamos arrumar uma mesa.
jogadores para ele. O Iório também está nos assistindo. O menino Iório, boa noite. A Gabi não resistiu a Quentin Tarantino e veio nos assistir hoje. Boa noite, pessoal. Ela já me criticou porque na época eu não tinha assistido ainda o... Como é que chama? A gente acabou de falar o nome do filme até, o... Oito Odiados? Pulp Fiction. Eu assisti uma maluquice descaralhada, mas excelente. Tá. É isso aí. Boa noite, dados. Então, pessoal, aproveitem vocês que estão aí nos assistindo, dá aquela curtidinha no vídeo, compartilha, chama seus amigos ou seus inimigos, né? Depende de como você está achando, o que você está achando do programa. Mas é isso aí, dá aquela força, ajuda bastante o nosso trampo e dá aquela agraciada, né? Obrigado, meninos, por vocês terem feito isso pra gente. Ajuda nós. E o Anderson comentou aqui sobre a história de uma das personagens interpretada pela Lucy Liu, né? Que tem a história dela contada agora, mudando totalmente o estilo do filme, que vira um anime, né? Nesse trecho. E realmente é espetacular de assistir. Eu gostaria muito de um anime assim. Sim, eu acompanharia fácil esse anime, tá ligado? Então, aí a gente tem conhece a Oren Ishii. Ela vai tomar grande parte do filme. A partir tem aquela cena, tem o arco introdutório que é relativamente curto, né? Até você conhecer, você entender por que a noiva invadiu a casa da Vernica e matou ela, que é a Cottonmouth. Aí temos aí 3/4 do filme dominado pela história da Oren Ishii. E aí você entende por que a Beatrix, a noiva, está indo para o Japão para continuar a sua vingança. Eventualmente, uma luta fantástica, num estilo Wushu, né, de samurai, acontece com direito a gotinha de sangue que escorre no fio da lâmina da katana, sabe? Porque tem uma parte que é muito importante nesse filme, para você entender a personagem Beatrix Kiddo, que é quando ela, eu não sei se é contado nesse filme ou no segundo, que é quando ela vai buscar a katana dela com o Hattori Hanzo, que é um famoso espadachim. Ele fez as melhores katanas do mundo e, teoricamente, ele estava aposentado. Mas por ela e pela missão dela, ele faz uma katana nova, a última Hattori Hanzo. Porque o Bill teria sido, acho que, discípulo, pelo menos ele tinha uma katana dele, né? Então, tipo, ele percebe que, assim, o erro dele criou um assassino, né? Então ele precisava contribuir para corrigir esse erro. Se não me engano, e eu acho que os nossos nerds favoritos aí nos comentários podem nos corrigir, só 3 personagens tinham uma katana da Hattori Hanzo. O Bill, a personagem da Daryl Hannah e a Beatriz e a noiva que pegou a dela no começo do primeiro filme. Ela não tinha antes de ser assassinada. Mas também tem o irmão do Bill. É verdade. Tem o Bill, o irmão do Bill, e a Daryl Hannah não tinha. Só o Bill e o irmão do Bill que tinham. E tanto que no começo do segundo filme, ela pega a Hattori Hanzo da noiva como um prêmio, porque é muito especial essa espada. Né? Uma Hattori Hanzo. Já partindo agora um pouco então para o segundo filme, né? Temos o irmão do Bill. Ele também ajudou a acabar com a vida da Beatrix, né? Quando ela vai atrás dele, ele já estava esperando por ela com uma espingarda com balas de sal. Ele nocauteia ela com um tirambaço no peito e enterra ela viva, né? Para que ela tivesse o maior sofrimento possível. Além de tomar a espada dela, que ele queria vender para uma outra moça, a moça caolha do filme que eu não lembro agora. A personagem da Daryl Hannah. Ela que queria comprar. Ela ia comprar a espada dele, mas ele pega a espada da noiva para dar para. Porque ele não quer vender, né? A dele, ele falou que ele fala pro Bill que ele tinha vendido a dele ele tinha vendido a dele penhorado por $400, né? É interessante porque, assim, ele claramente odeia o Bill, né? E ele, num primeiro momento, ele fala que eles merecem morrer e tal, que ela merece a vingança dela, né? Ele oscila entre esse irmão do Bill oscila entre ser um boboca, né? E ser um personagem com uma certa espiritualidade, né? Porque quando a personagem da Daryl Hannah pergunta para ela sobre como
como é uma Hattori Hanzo, se é tão boa assim mesmo, uma coisa assim, né? Ele tem um momento ali mais filosófico em que ele fala, se você quiser comparar uma Hattori Hanzo, compare com todas as espadas que o Hattori Hanzo não fez. Tipo, para entender o quão inigualável são as espadas que esse cara faz, né? Além de É, outros pequenos diálogos que ele tem que tipo, mostram que ele não é um redneck qualquer, né? Ele tem ali um lado mais espiritualizado dele. Mas ele isso. acaba tendo uma morte bem triste, né, pra personagem da Rihanna, que acaba tendo um embate com a Beatrix, que usa a espada do irmão do Bill, que ela encontra escondida, né? Afinal, ele não tinha vendido coisa alguma, ele guardava ainda assim. Exato. E aí tem, em algum momento, a Beatrix ela é enterrada viva e nesse momento a gente é jogado para alguns anos no passado. Se não me engano, a noiva tinha aí seus 18 anos e estava entrando na gangue do Bill. E o Bill precisava que ela fosse uma mestra de artes marciais, levou ela para treinar nas montanhas chinesas com o hilaríssimo, super divertido e super disciplinador Pai Mei, aquele cara que faz assim com a barba. O tempo todo. É. O tempo todo. É um tique que te irrita na quarta vez que ele faz. Mas fica engraçado na 28ª. Eu tenho que confessar aqui, eu não vou muito com a cara do Pai Mei. Eu gosto dele porque ele é aquele arquétipo do mestre eremita. Eu sou bom no que eu faço, então eu me escondo porque todo mundo vem me desafiar e eu tenho que ficar matando as pessoas. Então eu me escondo. Aí quem quiser treinar tem que fazer, tem que sofrer na minha mão aí algumas torturas. E você descobre, Ele é muito rígido, isso é verdade. né, ele é extremamente rígido, mas isso faz parte do treinamento. Kung Sim. Fu, se não me engano, em chinês quer dizer trabalho duro ou trabalho árduo. Então, para você se tornar um mestre de Kung Fu, você tem que trabalhar, você tem que ralar, não é fácil. Né? Então, ele passa esse, Como esse assim? Não é só momento pôr aí. o casaco e tirar o casaco? Não, não é só. Não fala de pôr casaco, tirar o casaco. Eu lembro de outras coisas. Mas deixa para lá. Eita. Enfim, é interessante porque nesse momento você descobre duas coisas. O Pai Mei também treinou a personagem da Daryl Hannah e o Pai Mei foi a pessoa que arrancou um dos olhos da Kaolha lá, da Daryl Hannah. Né? E, enfim, ele também, uma das outras coisas importantes é que ele ensina para noiva o soco de 7 polegadas, o famoso soco do Bruce Lee, que ele soca sem mexer o braço direito, que ele tem uma distância assim, e ele produz muita força utilizando as alavancas do corpo, das articulações, e isso é plenamente possível com ele de pé. Agora, ela tenta usar esse golpe para sair do caixão. Fisicamente não seria possível, porque ela não consegue fazer a alavanca, combinar as alavancas das articulações do jeito certo. Tá? Mas fica uma Você cena até foda. conseguiria gerar uma força tremenda, né? O Mythbuster já fez um teste usando um boxeador deitado, né, para ver a potência do soco. Ainda é uma potência gigantesca, mas seria insuficiente para você vencer a resistência não só da madeira, mas também dos Da vários parte de quilos de cima. terra que teriam em cima, né? Então, realmente é inviável. Fora que você acabaria sufocado com a terra. Mas a Exato. cena é sensacional, né? Que é a Beatrix quebrando a tampa do caixão no murro e escavando para a saída. Fica aqui o comentário, né? A animação da DC Liga da Justiça Doom, ela tem uma cena em que o Batman vai fazer isso também. Batman pode. Batman pode tudo. Eventualmente, então, a Beatrix sai da sua cova e volta para o trailer para concluir a sua vingança. Se não me engano, nesse momento, a Daryl Hannah já tinha traído o Bud, né, com uma mala de dinheiro com uma cobra dentro, inclusive a cobra que dá o nome a ela. Mamba Negra. Não, a mamba negra é a Beatrix. Não, mas ela Ela usa uma coloca Mamba Negra. ela usa uma mamba negra, então Mamba Negra. é uma resposta poética. Porém, quando ela estava achando que estava tudo certo, estava indo embora, a Beatrix chega, dá uma surra monumental nela, a luta dentro do trailer, a luta de espadas num espaço apertado ali que elas tentam fazer é muito bem coreografada e eventualmente acho que a noiva ficou tão pé da vida com a menina quanto o Pai Mei ficou,
porque ela é uma personagem muito babaquinha e chata. E aí, numa das Ela cenas... também revela ali que ela mata o Pai Mei usando uma cabeça de peixe envenenada, né? É. E aí, como vingança, por causa disso, a Beatriz faz um favor, né? Uma vingança filosófica em homenagem ao Pai Mei. E arranca, numa cena maravilhosa e grotesca, o outro olho bom, o único olho bom da personagem, que já era caolha, e deixa ela, a mulher lá cega, se debatendo dentro do trailer do Bud, com uma mamba negra solta no apartamento. Lembrando que ele morava no meio do deserto, né? Então, assim, Trailer. a chance dela sair dali com vida é quase nula, né? Exato. A cena acaba com a noiva deixando o trailer e você não sabe, você sabe o que vai acontecer, mas não mostra, tá? E aí... Isso é naquele tempo em que você não precisava mostrar o corpo para o público saber que estava morto, né? Exato, você não precisava dizer, e fulano de tal morreu, mas hoje precisa deixar bem claro. Sim, porque virou um clichê tão grande você não mostrar o corpo e a porcaria da pessoa não ter morrido, né? Que é até chato. Bom, finalmente a noiva vai até encontrar o Bill, né? Mas na metade do segundo filme, e durante o treinamento dela com o Pai Mei comenta sobre um golpe, né? Os 5 pontos que explodem o coração. Uma técnica letal, extremamente proibida e que ele teoricamente só teria ensinado para o Bill, tá? E a noiva... Não, ele não ensina, eu acho. Não, como eu disse, Ensina? teoricamente ele teria ensinado para o Bill. Ah, sim, teoricamente. Teoricamente. E um diálogo que eu vou dizer é extremamente enfadonho, mas se você pensar que ele é a última parte de uma sequência de 2 filmes, faz parte, é o discurso filosófico do vilão com o herói do filme, e o debate, o diálogo, etc. E numa cena muito curta de combate, até porque a filha da Beatriz está viva e sendo cuidada pelo Bill, o que deixa a noiva numa sinuca de bico, porque o Bill é o pai biológico da menina. Oh, spoiler! Porra, o filme tem 17 anos, gente, dá licença. Se você não viu que o Bill ainda, nem fala comigo. Não, mentira, pode falar sim, mas fala nos comentários. O Iorio fez um comentário. É tipo o golpe do urso panda. Cara, eu acho que é uma referência. Tá? Mais ou menos, é porque os golpes do Kung Fu Panda o golpe que ele usa no primeiro filme é o golpe do dedo Uchi, que é só mexer o mindinho e desaparecer com o inimigo, né? Mas lembra que tem uma posição certa para os 5 dedos ficarem. Então tem aí 5 dedos que explodem o coração. Não é só o mindinho. Verdade, ele pegou o jeito, mas você vê que a mão tem um jeito certinho. Vamos parar de devagar aqui. A Gabi também comentou que todo mundo, que ela acha que todo mundo já treinou esse golpe na frente do espelho. Eu já, mas eu nunca faço o 5º golpe. Vai que eu acerto. Eu sempre aperto só o quarto botão, até o 4º ponto, e aí eu falo, vai que eu acertei, né? E aí meu coração vai explodir. Uau, por falar nisso, eu acabei de lembrar que a Xena tinha uns golpes desse tipo também, né? Ela tinha. Eu lembro claramente de um que fazia cortar a circulação sanguínea, né? Que ela usava pra, tipo, ameaçar as pessoas para responderem, e ela dava mais um ponto e a pessoa voltava a respirar. Exato, ela usava os dois dedos principais e golpeava pontos aqui acima da clavícula, que teoricamente seria a veia cava e a artéria aorta, os vasos mais importantes de condução aqui do pescoço. Ela impedia esse fluxo, fazendo com que o sangue parasse na cabeça, entendeu? O sangue não circulasse para a cabeça. É bem interessante essa lembrança. Isso também é coisa Wushu. Esses negócios de golpe de ponto de pressão é estilo de filme de Kung Fu, viu? Pois é. E se você está curioso, se você nunca viu o Xena, assista, né? Já falamos dele aqui no Nerd em Pauta também. Procure nossa lista de vídeos lá no nosso canal no YouTube. No canal da Hexatons e no canal da Hexatons tem uma lista com os vídeos no YouTube. Vai lá. Exato. Na nossa página aqui do Facebook também você pode encontrar os outros vídeos que já foram publicados. Provavelmente não vai ser tão divertido quanto esse papo ao vivo, mas eu quero que você assista, veja lá algumas informações e venha conversar conosco depois sobre os vídeos que você assistiu e porventura gostou.
Exatamente. E a saga da Beatrix acaba com ela tendo um longo diálogo, né, com o Bill, Uhum. onde eles vão conversar um pouco sobre o passado, ele vai fazer perguntas para ela, ele usa um soro da verdade para fazer ela responder com toda a sinceridade as perguntas dele, onde, resumindo, ele pergunta, né, se ela realmente acreditou que aquela vida que ela ia levar no meio do nada, né, casando com um rapaz só por casar, ia dar certo. Ela fala que não, né, mas a questão é muito interessante que, assim, a questão nunca foi ela, ela nunca fez pensando nela. Ela fez o que fez porque ela queria que a filha tivesse uma vida normal e longe de assassinato. Exatamente. E o Bill fala que pede uma desculpa bem chinfrim, falando que ele reagiu de forma exagerada quando ela deixou ele. Nossa, eu abri fogo com metralhadoras de uso militar contra você e seus 4 únicos amigos do mundo todo, mais o seu noivo enquanto você estava grávida. My bad, desculpa aí, viu? Peço Não leva perdão pro pelo coração, vacilo. não. Oi? Peço perdão pelo vacilo. Né? Pô, foi mal, tamo bem. Aí só faltou dar um mindinho, né? Tamo Né? bem. É tipo E, isso, né? e a Beatrix mostra pro Bill que o Pai Mei gostava muito dela e ensinou para ela a proibida, letal e muito rápida técnica dos 5 pontos que explodem o coração. E ela mostra isso para ele em primeira mão, né? Nos primeiros 5 dedos. E quando o Bill levanta e dá os seus 5 passos, o seu coração explode e ele morre. Lembrando que assim, ela não apesar dela concluir a vingança dela, não foi algo fácil para ela, né? Ela tinha toda uma história com o Bill, todo um relacionamento, e ela sofre muito quando ela faz isso finalmente, mas ela também, depois você vê que também ela fica muito aliviada, né? Porque finalmente acabou, finalmente ela tá verdadeiramente livre, né? E sabe o que eu posso concluir dessa obra, mascote? O quê? Que Kill Bill é a história de Romeu e Julieta se o Romeu fosse um cuzão e a Julieta uma assassina de aluguel. Mas não é, porque, tipo, tem momentos que você até torce, fala assim, pô, tá certo, né? Não, não torce, o Bill é um cuzão mesmo e... Romeu e Julieta, nesse caso, o Romeu é boomer, né? É, o Romeu é boomer e a Julieta também. Um mata o outro e a história acaba. Mas é isso, o filme é muito bom, o filme é muito legal. Acho que, como eu disse, 5 estrelas, 5 selos de muita diversão e empolgação para os dois filmes, tá? Como eu gostei do comentário aqui do Anderson Nobate falando que ele prefere o golpe do Kakashi, 1000 anos de morte. Se eu não me engano, é 1000 anos de dor, mas é um golpe espetacular. É que houve um problema na tradução. Acho que, não, se não me engano, o japonês em original fala 1000 anos de morte. A tradução para o inglês e depois para o português virou 1000 anos de dor. Ah, eu não sei. Porque esse 1000 anos de morte no Japão faz um sentido cultural que para o Brasil e para os Estados Unidos não faz. Então, Curiosidade, mudar para 1000 anos de curiosidade, dor faz mais sentido. curiosidade para fãs de Naruto, existe uma paródia espanhola de Naruto chamada Haruto, feita totalmente de zoeira, né? Na paródia, o Kakashi, ao invés de enfiar os 2 dedos na bunda do Haruto, que seria o Naruto, ele passa a lombada do livro na bunda dele. E na tradução em português, eles colocaram o Kakashi falando: passa cartão no jutsu. Oh, ok. Mais curiosidades curiosas, é isso aí. Aí no retorno, o Haruto usa clones para carregar uma tora para tentar atacar o Kakashi. Interessante. Tem mais alguma coisa para falar desse filme, mascote? Kill Bill? Cara, filme espetacular. Quem não assistiu, assista. Você tem esse dever de assistir ambos os filmes. Filmes excelentes, com atuações excelentes, uma história muito boa. Simples, né? Não é nada complicado. Você não vai ter que ter uma planilha no Excel para anotar informações para entender a história, que nem você vai ter que fazer com Dark, se você for assistir. Coisa que eu não pretendo fazer nessa vida. E é isso, cara. É um filme que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por ele, porque eu assisti quando eu era criança, né? Então, Uhum. e ele sobrevive muito bem à regra da passagem do tempo, ele envelhece muito bem, até porque não conta com efeitos especiais de CGI, todos os efeitos dele são práticos. Curiosidade, né? Na cena que o Bill vai lutar naquele bar japonês, ela enfrenta os 88 loucos, acho, né, que chama. Isso. E, inclusive, é engraçado que no segundo filme tem um diálogo que eles falam que, não era 88 de verdade, isso aí é só um nome, né?
Mas no filme você vê ela lutando contra um bando de maluco lá. A cena fica em preto e branco em determinado momento. Por quê? Porque o Quentin Tarantino exagera tanto no uso de sangue de mentira que ele acaba com o estoque. E eles começam a usar água. E aí, pra disfarçar, eles deixam em preto e branco. Água suja, né? Passa café e joga a Tipo água isso. do café Já ali, ouvi aí já. falar que o Sérgio Leone, no primeiro Madrugada dos Mortos, ele usava tipo um xarope de chocolate para simular o sangue, por causa da textura, que seria muito parecida. Como o era em preto e branco, enganava muito bem. Talvez tenha sido tipo, ele tenha usado uma ideia parecida. Não Isso vou aí. saber precisar agora. Ok, interessante. Bom, esse também mais um filme que tem a trilha sonora por Ennio Morricone, que faz aí um trabalho incrível e tanto de criação de trilha original quanto de composição de trilhas de outras trilhas, como por exemplo nessa mesma cena do bar japonês tem as composições e as músicas do grupo The Five, Six, Seven, Eight. São duas japonesinhas que cantam umas músicas num estilo bem oitentista. E isso gera toda uma composição de cena que encanta e te joga para dentro da história e você consegue interiorizar tudo aquilo. Então é bem bacana assistir. Então não deixe de assistir, se tiver a oportunidade. Kill Bill Volume 1 e 2. Assiste um em seguida do outro mesmo. Reserva aí 4 horas do seu dia para isso, porque vale a pena. São filmes que precisam ser assistidos o mais rápido possível, um depois do outro, para você sentir a vingança da noiva junto com o filme. Ah, pra E quem por maratona Senhor dos Anéis, não, maratona Kill Bill não é nada. dá para É assistir 3 vezes que aquecimento. viu, É aquecimento. né? Bom, vamos falar aqui do próximo filme. Esse é divertido, esse é legal, porque nesse filme acontece é inventado um esporte que se tornou favorito entre 10 de cada 10 pessoas de bem, que é o esporte de matar nazistas. Né? Estamos falando do Bastardos Inglórios. Vamos combinar que matar nazista deveria ser obrigação civil, né? Não, deveria ser assim, deveria ser. É tipo The Purge, tá ligado? Você já matou um nazista esse ano? Faz uma vez por ano já tá bom, já dá uma Tipo controlada isso, né? legal. Se Tipo todo isso. mundo matar um nazista por ano, já dá uma controlada legal. É isso aí. Se todo muçulmano tem que, se todo judeu tem que visitar Jerusalém pelo menos uma vez na vida, se tiver condições e não estiver havendo conflito, e todo cidadão de bem deveria matar um nazista se tiver oportunidade e condições. Exato. E quando falamos cidadão de bem, falamos dos verdadeiros cidadãos de bem, não aqueles que alardeiam ser cidadãos de bem, tá? Não dos que são nazistas disfarçados. Normalmente. Bom, então Bastardos Inglórios é um filme de 2009, dirigido então por Tarantino e tem aí como elenco o Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent e Diane Kruger, entre outros, tá? Esse filme ele vai se debruçar sobre a história de dois planos que ocorrem independentemente um do outro. Um não sabe da existência do outro, mas com o mesmo objetivo, que é glorificar o mundo, quer dizer, matar Hitler, o que é a mesma coisa. Tá? Tem um certo ponto do filme que os dois planos se cruzam, não cruzam? Cruzam, mas nenhum dos dois sabia da existência dos planos. Ah, entendi. Entendeu? O que acontece? Você tem no começo do filme, você conhece o personagem do Christopher Waltz, que eu não lembro agora. O Hans Landa. Ele entra numa casa, se não me engano, na Polônia, procurando uma judia que havia fugido Uma família Não, de judeus. é França. França. Na França, uma família de judeus que estava escondida. Que havia fugido, aliás. Isso. Era uma família de judeus que havia fugido e se refugiado ali na casa desses camponeses franceses. E o Hans Landa aparece nessa primeira cena, nesse arco introdutório. E eu não lembro se ele mata todo mundo, mas eventualmente, e o importante é isso, essa moça, ela corre, ela foge. Tá? Eu não lembro o nome dela aqui, deixa eu ver se eu acho. Shoshana, isso. Ela foge e eu sei que você lembra disso, porque é muito. A cena dele gritando o nome dela é muito bizarro, cara. Cara, assim, só para já fazer esse comentário, Hans Landa, ele é um personagem que você adora odiar. Porque ele é um miserável. Mas
puta que pariu, que personagem bem feito. Não, sabe? Christopher Waltz, ele é fantástico nesse papel. Ele rouba a cena. Ele rouba a cena. Eu começo a pensar em Bastardos Inglórios, eu vejo cenas do Hans Landa, cenas dele. E ele dá raiva, ele dá aquela raiva primordial, sabe? Que vem de dentro, assim, sabe? É um asco, é um nojo daquele personagem que é incrível. Ele é repugnante, mas é espetacular. Bom, então, a gente tem então essa cena que cria a primeira situação. Depois a gente é transportado para um momento mais avançado na guerra e você encontra o primeiro-tenente Aldo Raine selecionando uma equipe aí de elite, né, de soldados das tropas aliadas para criar uma força-tarefa de caça a nazistas. Ele pega a gente desajustada, né? Completamente desajustada, mas isso você pode... essa história de uma equipe de elite desajustada fazendo coisas que ninguém mais quer fazer na guerra, não sei onde surgiu, mas você tem os Bastardos Inglórios e depois você tem eles em 2 filmes relacionados com a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, não. Um com a primeira e um com a segunda. Mulher Maravilha, que você tem aquela equipe criada pelo amigo dela lá, o capitão da aeronáutica. Oi? Não, Steve alguma coisa, não? É Steve alguma coisa. O pessoal do chat vai nos ajudar aqui, enquanto a gente lembra. E isso acontece de novo no Capitão América, o primeiro Vingador, que ele tem aquela equipe de desajustados, que é ele, o Billy... O Billy? Buck. Esqueci o nome. Buck. É muito nome com B. Bud, Billy. Bud é do que o Bill, né? Deixa quieto. É o clichê, né, ou o tropo, talvez, do grupo de aventureiros, né, em que cada um tem uma habilidade complementar, personalidades diferentes e que, em geral, não se enquadram no padrão, né? Exato, é exatamente isso. É a síntese do aventureiro medieval moderno. Você tem a Sociedade do Anel, né, que foi o molde disso, e vem mudando, muda-se o gênero, muda-se a ambientação, mas você tem a equipe de desajustados que não se encaixa na sociedade normal, mas que precisa fazer alguma coisa para que a sociedade volte ao normal, seja ele você, qual for o normal. Nesse caso, como estamos falando de sociedade moderna ou contemporânea, né, ao invés de serem aventureiros ou heróis, como eles estão no exército, eles são desajustados. Exato. E aí, esse primeiro-tenente, o Aldo Raine, ele cria essa equipe de soldados para caçar nazistas. É até interessante que nesse diálogo, né, nesse prep talk que ele faz, ele até fala que ele exige de cada um de seus comandados uma taxa de manutenção de 100 escalpos nazistas. Isso aí é uma... inclusive, durante o filme, eles vão mostrar esse pessoal pegando os escalpos nazistas, né? Exato. O Quentin Tarantino, ele não poupa o público da brutalidade, né? Então, quando vai ter uma cena que vai ter um sargento, se eu não me engano, nazista, sendo morto com um taco de beisebol, e é uma cena muito gráfica. Eu não acho que chega a ser gore, né? Apesar de que o Tarantino ele faz um certo uso do gore, mas não chega a ser gore, mas é extremamente violenta. Ela é gratuita, sabe? Ela é muito banal, porque o cara chega como quem não quer nada, quer dizer, não é chega como quem não quer nada. Os bastardos, né, que recebem esse nome, a tropa do Aldo recebe esse nome, bastardos, eles fazem uma ceninha lá para a entrada do urso judeu, que é um maluco gigante com taco de beisebol, e ele vai e sabe? Lembrando, né, todos os bastardos são judeus, né, de alguma forma. Isso, todos são porque judeu não é uma etnia. Então, quer dizer, judeu é uma etnia, mas não é necessariamente ligado a uma nação. Então você tem judeu americano, você tem judeu inglês, você tem judeu francês, judeu polonês. E esse grupos de guerrilheiros judeus existiram realmente na história. O mais famoso deles vivia, se não me engano, na Floresta Negra, na Holanda, e fazia ataques de guerrilha a tropas nazistas para mitigar
o poder nazista. Foram algumas das maiores pedras no sapato nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, a trama se desenrola, você conhece os personagens, há um desenvolvimento bem bacana de alguns deles, principalmente da Shoshana, que está agora vivendo sob um nome falso na França, e ela é dona de um cinema, e namora com um negro, é uma judia que namora com um negro, não tem como ser pior. Na Alemanha, só se ela namorasse uma mulher também, se ela fosse judia, homossexual e namorasse um negro. Aí sim ela estava ferrada na Alemanha, na França nazista. Porque durante a ocupação da Alemanha na França, ela cria um plano, aí, usando o seu cinema, para tentar matar o Hitler e tentar causar o máximo de dano nas tropas nazistas ali, porque ela cedia um evento para o Goebbels, que está estreando um novo filme de propaganda nazista, que tem um atirador dessa história para você, mas o que você precisa saber ela quer matar todo mundo queimado dentro do cinema, inclusive estava disposta a se matar durante o ataque terrorista, tá? Porém, no meio de toda essa muvuca, o primeiro-tenente americano o Aldo decide fazer um ataque contra os nazistas no cinema, né, durante a apresentação do filme. Ocorre alguns percalços ao longo do filme que a gente não precisa, eu creio que a gente não precisa se debruçar, até por conta do tempo, né? Mas o importante esse filme, ele infelizmente não é histórico, porque... Eu posso dar esse spoiler, Mascote? Nem um pouco. Pode, fica à vontade. Ao mesmo tempo em que o cinema é trancado e ela usa rolos de filmes que pegam fogo rápido para iniciar um incêndio, os soldados, os bastardos, se levantam. Eles estavam escondidos entre o público do cinema, eles se levantam com metralhadoras e abrem fogo contra todos os nazistas que estão no cinema. Não, eles tinham bombas dentro das salas. Bombas? Mas eu lembro que alguém abriu fogo com metralhadoras também. Mas eles ficam na porta da sala, tipo, caso eles consigam sair de dentro, eles metem bala. Certo. Inclusive, a própria Shoshana, se eu não me engano, ela salta pela tela que estava em chamas com a metralhadora e fuzila o Hitler no ato. É algo assim. Enfim, temos a alegria de ver Hitler sendo morto. Sim. A característica dos filmes do Tarantino, né? Quando ele faz um filme mais histórico, em geral, ele não se preocupa em fazer a coisa fiel, né? Ele vai contar uma história e, em geral, ele faz uma história que é mais satisfatória do que verdadeira. E pode crer que é satisfatória mesmo, sem dúvida. E vale lembrar, a Shoshana tem o cuidado de gravar uma cena onde ela, tipo, uma cena de escárnio que ela faz e incluir essa cena no filme que deveria passar originalmente, né? Ela faz essa edição cortando na faca o filme, é bem interessante de ver. Tem algumas... nos corrigiram. O personagem aliado da Mulher Maravilha é o Steve Trevor. Steve Trevor. Obrigado, Anderson. Grande Anderson, nosso fã. E o João Pedro tá fazendo um comentário aqui da cena do bar. Mano, essa cena do bar, ela tem tanta merda acontecendo que se eu fosse um personagem, se aquilo não fosse uma história e eu vivesse aquilo, eu ia falar assim, eu estou na porra de um filme do Tarantino, porque acontece uma merda muito grande com relação... Ali, naquela cena, você entende qual é a diferença entre conhecer uma cultura e entender uma cultura. Exato. Uma simples posição de mão parece bizarro. A primeira vez que eu vi, eu achei, não, isso não faz sentido. E com o tempo eu comecei a perceber. Isso tem a ver com posição de mãos, tá? Ele pede 3 canecos e ele faz assim com a mão. E aí... Oi? Pra gente. Que seria o normal pra gente, né? Seria o normal pra gente, mas aí tem um alemão no bar e ele repara nisso e fala assim, mas se você fosse alemão, você faria assim, né? Ou assim? Eu não lembro agora. Acho que é assim. É assim, desculpa. Você pediria assim. Isso tem a ver com a nossa forma de contar, né? O polegar é o último dedo que a gente conta. A gente só usa o polegar quando a gente vai usar 5.
Os primeiros 4 números a gente só usa esse. Então, essa a gente mudança sempre conta olhando para nossa mão, né? Isso. E Porque aí, começa pelo mindinho. eu ia falar da cena do Quem Sou Eu, que eles fazem uma brincadeira de escrever um personagem no papel e colocar na tela. Cara, eu já fiz isso num rolê, é muito divertido essa brincadeira. Aí coloquei coloca na testa e eles ficam brincando assim. Só que eles são soldados das tropas aliadas, que você não teve tempo de decorar os nomes, vozes e trejeitos. Eles estão disfarçados de serem alemães nazistas, que você também não teve contato, fingindo ser outras pessoas. Tem 3 personagens em cada ator. É uma das cenas mais confusas do filme, para mim. Sim, eles estavam lá para encontrar uma agente dupla, né, uma atriz alemã famosíssima. Era para ser um bar numa cidadezinha afastada, que não deveria ter ninguém demais. Infelizmente, um soldado nazista, parece que o filho tinha nascido, ele conseguiu um dia de folga para comemorar, e nisso daí tinha bastante gente, incluindo um membro daquela polícia nazista, Gestapo. a Gestapo. Tinha acho que o chefe da Gestapo que também estava lá, por qualquer motivo que o valha. E é isso daí que. Nisso daí o circo tá armado para ter uma confusão gigante. E aí gera um problema, porque rola um tiroteio e a atriz é ferida na perna. E aí ela teórica, ela tinha ela que seria a ponte para unir os soldados disfarçados e levar eles pro cinema. E esse problema gera um novo problema lá no cinema. Alguém comentou aqui nos comentários que a cena do cinema parece uma cena de RPG, onde o seu guerreiro tem que fazer diplomacia contra o mago inimigo e tem a barreira do idioma. Ele faz um italiano muito porco para o Hans Landa. Parece que ele tirou 1 no teste de blefar. É tosco para todo mundo, o que mostra o trabalho brilhante do Brad Pitt nessa cena, porque ele é um ator tão bom que ele interpreta um ator ruim com extrema maestria. Tipo isso, né? E, bom, muitos problemas acontecem, né, típicos de Tarantino. Se você já assistiu Pulp Fiction, se você assistiu o Kill Bill, você vai ver que muita coisa dá errado nos filmes do Tarantino. Os planos dos personagens vão dar errado. Só isso que você precisa saber. Não importa qual plano que eles tenham, vai dar errado. Mas o interessante é isso. No final, então, nós temos o cinema pegando fogo, nós temos armas apontadas contra os nazistas. É um momento catártico do filme, onde as 2 vinganças acontecem simultaneamente. O Landa é preso, né, é capturado pelo Aldo e proporciona... Ele faz um trato, né? Ele faz um trato. E proporciona uma cena final muito agradável, né? A ideia do Landa era ser exilado nos Estados Unidos, na Inglaterra, ser cooptado pelos exércitos vencedores, porque no final do filme ele já tinha entendido. Falou, não, a Segunda Guerra vai acabar, o Hitler é fraco, o Goebbels é um idiota, eu não quero ficar aqui, eu não quero rodar junto com eles, então me leva embora. Pois é, exato. Hitler rodou, ele foi preso, e no final do filme nós temos aquele famoso take do Tarantino, tá? É um take que em todos os filmes você vai ter a câmera pegando o rosto do personagem de baixo para cima, né? Você tem a cena do porta-malas no Kill Bill, volume 1, que a noiva abre o porta-malas e a câmera pega ela de baixo. Você vai ter essa cena várias vezes. E é o Brad Pitt fazendo uma suástica, entalhando uma suástica com uma faca desse tamanho que ele tem na testa do Landa e dizendo: eu acho que essa é minha obra-prima. Vale lembrar, a gente não falou, acho que a gente não citou isso, né? Mas o personagem do Brad Pitt, ele não mata todos os nazistas sem exceção. Ele deixa um outro sair vivo, mas para garantir que todo mundo sempre saiba que essa pessoa é nazista, ele crava essa suástica na testa dela para que ele nunca, porque é algo que ele nunca vai poder tirar. Ele diz, o uniforme nazista, né? Ele fala isso, ele fala assim: o problema de vocês nazistas é que quando vocês tiram os uniformes, vocês parecem com uma pessoa normal. Mas eu vou dar um jeito de fazer com que ninguém esqueça o que vocês fizeram. Exato. E aí, todo nazista que porventura fica vivo ganha uma suástica entalhada na testa e fica uma cicatriz meio feia. Aparecem alguns personagens com a cicatriz que ele deixou depois e realmente é uma marca para se levar para a vida. Nada mais justo.
Com Eu acho certeza. super justo. Curioso, esse é um filme que, apesar da violência desmedida, ela não me choca em momento algum. De fato, eu acho que o Tarantino você meio que já espera, né? Depois que você já conhece Exato. o trabalho dele. E, bom, você disse que se fôssemos dar nota, seria 4, né? Eu não gosto tanto assim de Bastardos Inglórios. Eu acho que ele é um pouquinho arrastado, na minha Certo. opinião, né? Tudo bem, a Mas gente eu não acho ignora a ele um sua filme opinião. ruim. Tudo bem, a gente ignora a sua opinião e o Nerd em Pauta dá 5 selos de qualidade Tarantino para esse filme maravilhoso de surrar nazistas. Vamos falar do próximo e último filme para a gente dar sossego para vocês. Eu espero que vocês assistam algum deles para relembrar ou para ter contato, tá? Porque agora a gente vai falar do último o último que eu assisti, o mais recente. E também, se não me engano, acho que depois dele teve o Deu a Louca em Hollywood, mas eu não tenho certeza. Que estamos falando de um filme de 2015 chamado Os Oito Odiados. Django não seria mais recente que esse, até? Que Os Oito Odiados, eu acho que Django É, é anterior. Acho que Django é de anterior. 2013. Bom, O cara, nosso Oito editor Odiados. adora Quentin Tarantino. Ele ainda não me corrigiu. Eu não sei se ele vai me corrigir até o final do filme, até o final do episódio, tá? Bom, Oito Odiados é um filme que eu assisti, como eu disse recentemente, para a produção dessa pauta. E, e ele é muito bizarro. Eu acho que é um dos filmes mais bizarros do Tarantino que eu já assisti. É bizarro, mas eu achei ele espetacular. Sim, a construção narrativa é muito legal. O que eu gosto do Tarantino é o seguinte: a habilidade que ele tem de contar uma história sem pano de fundo. Tipo, não tem apresentação de personagem, não tem apresentação de cenário, ambientação de tempo. Não, a história é essa. Pá, toma isso. É, a Lide história com já isso. começa, ele joga a história na sua cara e você vai entendendo na hora como você acompanha, né? Exato. E nesse filme isso fica muito evidente, porque a gente tem Primeiro vamos falar da ficha técnica dele, como, né, escrito e dirigido por Tarantino, e tem como elenco o Samuel L. Jackson, também aparece em vários filmes do Tarantino, Kurt Russell, uma grata surpresa, Channing Tatum, também surpreendente, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Damian Bichir, Tim Hoff, Michael Madsen e Bruce Dern. Michael Madsen, você vai lembrar dele em Kill Bill, tá? Ele faz o Bud do Kill Bill. O filme, ele é um velho oeste que se passa pouco depois da Guerra Civil Americana, né? A guerra entre os estados do Norte e do Sul, que termina com a vitória do Norte, a libertação dos escravos e a ascensão do Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos. Se não me engano, é isso. Quem manja de história americana aí no chat pode me corrigir, tá? Desculpa, eu tenho que comentar aqui o William fez alguma correção nossa aqui, tá? No chat. Como Eles ele. estavam comentando sobre as datas, né? Django saiu em 2012 e Oito Odiados em 2015, então Django é anterior mesmo. Como eu disse. O Anderson Baldi tinha pensado que era anterior, mas ele comenta aqui que eu vi no cinema e lembro, bebi umas brejas antes de tive que ir no banheiro umas 4 vezes. Isso acontece também, com ir no cinema e beber muito antes. Bem, esse filme, então, ele vai se passar pouco depois da Guerra Civil. E aí tem umas coisas nos Estados Unidos que é recompensa, né? Principalmente no Velho Oeste americano, isso era muito famoso. Colocavam-se os cartazes de procurado e você entregava o bandido para a polícia e recebia um valor em dinheiro. Tinha gente que fazia disso seu ganha-pão. Fazem até hoje, viu? Fazem até hoje, é verdade. Ainda existe isso Hoje em nos dia Estados você Unidos, usa né? armas não letais. Sim. Tem taser agora e etc. Uhum. Mas. E aí tem aquela pegada, né? Às vezes vivo, às vezes morto, às vezes tanto faz. Mas o importante você tinha que apresentar aquele criminoso para a lei e a lei te pagaria por você ter feito o trabalho que ela não fez. Eu acho que parece fazer muito sentido. E aí você tem uma narração em off no começo do filme, uma carroça indo para algum lugar, mas isso não é o começo do filme, isso é o meio. Tá? O começo do filme é uma carroça no meio de uma nevasca para no caminho porque um homem
está sentado em uma pilha de corpos e a sua carroça está. Eu não lembro se a roda quebrou. Ele tinha morrido. Ah, o cavalo morreu, né? É. O cavalo dele não tinha aguentado e ele estava esperando uma diligência, uma carroça passar para ele pegar carona. Tem um estresse típico ali de Velho Oeste, eu não sei quem você tem arma, eu também. Né? Que ninguém tem peito de aço, mas todo mundo quer mostrar, quer pôr a arma para fora, entenda aí o que você quiser. É um diálogo bem enfadonho e chato, assim, do ponto de vista civilizado que nós temos, mas que te mostra como vai ser o clima do filme. É o filme inteiro muito suspeito, né? Você está sempre... Você não sabe quem é o herói do filme, você não sabe se tem algum herói nesse filme. Vale lembrar, né, mais uma vez, Quentin Tarantino, muito violento, ele é bastante escatológico, né, então você vai ter, né, tem essa moça que é prisioneira de um dos personagens, ele vai bater várias vezes nela, então ele não tem problemas em mostrar violência com mulheres, vai ter vários comentários racistas, inclusive tem um personagem que, assim, ele é declaradamente racista, né, assim, a postura dele mostra claramente que ele é racista, ele vai dizer que ele é o xerife, que ele é o xerife lá da cidadezinha que eles estão indo para levar tanto essa moça quanto os 3 cadáveres do personagem do Samuel Jackson. E ele era um confederado do Sul, né? Eles comentam, né, sobre o Samuel Jackson, sobre tudo que o personagem dele, no caso, né, ele fez, todos os crimes de guerra que ele fez e como ele era caçado por pessoas do Sul e tinha um prêmio gigantesco por ele e tal. Assim, assista entendendo que esse filme ele retrata um momento histórico, tá? Assim, ele não é um filme histórico, ele utiliza-se de um momento histórico para contar uma história que poderia muito bem ter acontecido. Exato. Com essas pessoas ficando presas numa cabana e aí tem uma nevasca e você está no meio do nada, não tem nenhuma cidade muito perto, uma nevasca enorme, você não tem carro, você não tem nenhum veículo, você conta com cavalos e cavalos morrem de frio. Então é bom você se abrigar por um tempo para você até a nevasca dar uma trégua para você poder seguir viagem. Exato. Eles se encontram então nesse armarinho, né? Eles chamam de armarinho da... Né? Oi? É um armazém. Isso, armazém da Mini. Seria uma loja onde eles venderiam de tudo, né? Ela faz refeição, tem doces, balas, bolo, chá, café, tem tudo. É aquela mercearia de bairro, sabe? Só que num contexto onde as viagens, né, para você ir da mercearia para a fazenda são 3 horas a cavalo. Né? Tipo uma taverna, né? Isso, uma taverna de beira de estrada. Mano, sem brincadeira, tinha momentos do filme que eu pensava assim, eu tô vendo Tarantino ou Game of Thrones, porque parecia o Casamento Vermelho. É tipo isso, porque todo mundo muito violento, né? Principalmente ali você vai ter vários momentos de tensão quando eles chegam nessa estalagem, olha, nesse armazém. Já tem algumas pessoas ali, né? E várias tensões vão acontecendo. Assim, para resumir, para exemplificar um pouco, vai rolar um pouquinho ali bem discreto de xenofobia, de racismo, personagens se alfinetando, se ofendendo, se xingando, né? Tensão vai crescendo até que pessoas começam ali realmente, até que alguém resolve envenenar o café e aí realmente a coisa fica feia. Exato. Tiros são disparados, ofensas são proferidas e em algum momento eu tenho a percepção de que não sobrevive ninguém. Sim. Eventualmente a história se encaminha para o final e aí no final realmente praticamente todo mundo ali morre, né? Quem não morre diretamente, morre indiretamente. Quem não morre rápido, morre agonizando. Mas todo mundo que entrou naquele armazém da Mini naquele dia, morreu. Incluindo, né, devo dar esse spoiler, Marcos? Manda. Incluindo a própria Minnie e o companheiro dela que viviam no armazém, eles são mortos bem antes, na verdade, porque, como o Marcos falou, o filme começa do meio. O começo mesmo é já um grupo chegando nesse armazém, exterminando todo mundo que estava ali, incluindo um casal que conduziu a diligência que levou eles para lá, porque eles queriam armar uma emboscada para resgatar justamente essa moça, né, que é a irmã de um líder de um grupo de bandidos. A Daisy Domergue.
É. E aí, no final do filme, tá só o personagem Samuel Jackson e o rapaz, um outro rapaz que foi recolhido por ele no meio da estrada, né? Chris. É, que seria ali também um ex-confederado do Sul. No final, para mim, eu me surpreendi que no final os dois ficam amigos, né? Exato. Porque eles percebem que eles são as únicas pessoas que não queriam matar ninguém ali. Tipo, eles percebem que eles são. Tanto que o Chris ele ia ser delegado, né? Então meio Uhum. que ele se via na posição de um homem da lei, afinal de contas, e o professor Samuel Jackson não fez nada de errado, tecnicamente, assim, né? Ele era um caçador de recompensas. Na verdade, o Samuel Jackson estava no lugar errado e na hora errada. Ele pegou a pior diligência que ele podia pegar. Se ele Pois é. tivesse deixado o Ruff passar e pego a próxima carruagem, talvez ele tivesse sobrevivido e pego a recompensa dele. Provavelmente ele ia acabar lá de qualquer jeito, até porque não. Mas. Enfim, todo mundo morre ali de forma mais ou menos trágica. A história se desenvolve de maneira bastante interessante, né? Porque a tensão vai crescendo, né? Você descobre ali que o personagem do Samuel Jackson ele tem uma carta que ele supostamente teria recebido do Lincoln, né? Lincoln não, Uhum. não é É, Lincoln. Do Lincoln? do Abraham Lincoln. Não, mas agora não é do Lincoln, é de outro presidente, não é? Não, é do Abraham Lincoln que aboliu a escravidão. Lincoln mesmo, na verdade, Lincoln. Do Abraham Lincoln e tal. É uma história violenta, muito violenta. Vai ter uma cena, principalmente, que já um general sulista que estava, um senhor um idoso já, né, que estava nesse armazém, estava à procura do filho dele, né, que tinha ido para aquela montanha e tinha se perdido. E aí você descobre que vários soldados, né, várias pessoas do sul, vários sulistas, já foram caçar o Samuel Jackson, que ele vive nessas montanhas, e eles sempre acabavam sendo pegos por ele, já que ele conhecia o lugar. E aí, cara, a história a partir dali, quando ele descobre que um desses caras era que ele era pai de um desses soldados, a história ganha proporções extremamente violentas ali. Se você não tem um estômago forte, se você é uma pessoa muito sensível, talvez Oito Odiados não seja um bom filme para você. Fica aqui a dica, porque é um filme denso, é um filme pesado. Exato. Mas se você tolera sanguinolência e violência, e se você, como eu, estuda roteiro, estuda construção de narrativas, ele é um filme muito bom para você entender que você pode ter uma história que não tem algo antes e nem algo depois. É um evento fechado. Tá? Os Oito Odiados é um filme completamente fechadinho. Ele não precisa. Você não precisa saber mais do que tem na tela do filme. Sabe? O que o filme te mostra é o que você precisa ver. E acabou. É muito honesto nesse sentido, sabe? Eu gosto. Tarantino sendo Tarantino. Assim, é um filme espetacular, né? Ele é muito cru na sua violência, Muito. mas ele é um filme muito bom ainda assim. O roteiro é muito bem construído, a história é muito bem contada, as atuações são excelentes. O filme ele te deixa em dúvida praticamente inteiro até chegar no só realmente no final que você vai ter certeza do que vai acontecer. Quando já Uhum. não tem mais volta mesmo de nada, você sabe, você tem certeza do que vai acontecer a seguir. O filme surpreende em vários momentos, né? Vai ter um personagem que ele vai aparecer e de repente você pensa, caralho, que filha da mãe que apareceu só agora, né? E aí ele morre de maneira muito satisfatória, na minha opinião. Sim. Ninguém é puro, ninguém é puritano nesse filme, assim. Talvez os únicos seres inocentes seja a filha da dona da mercearia e os cavalos. De resto, ninguém é tão inocente assim nessa história. É Ah, isso que o Tarantino ensina. e os condutores das carruagens, esses também são inocentes. Exato. Ah, bem lembrado aqui também, o nosso querido editor falou também que a trilha sonora é composição do Ennio Morricone e rendeu um Oscar para ele. E realmente a trilha sonora ela ajuda muito a te mergulhar no filme e a criar toda a tensão, criar toda a cena, né? Exato. Lembra que o Ennio ele foi um dos mais famosos compositores de trilhas para o Western Spaghetti. Então, acho que o Tarantino falou assim: Ennio, eu tenho um projeto aqui, vai se passar no Velho Oeste. Deixa com o pai. Não fala mais nada. Deixa com o pai.
E aí, mano, Ennio brilhou nessa trilha sonora que tem a emoção no momento certo, tem o pique de energia no momento certo. É uma história que coroa realmente a obra tanto do Tarantino quanto do Morricone. Mas, como eu disse, como a gente sempre fala, Tarantino é um diretor que você tem que ter muito cuidado para assistir. Tanto pelas escatologias e pelas cenas fortes, quanto pela construção de narrativa, que às vezes é completamente sem pé nem cabeça, e às vezes você precisa de uma ajudinha para entender a ordem das coisas. Mas Acho que não, viu? Apesar da construção ser um pouco aleatória, ela é muito. A história ela é tão bem contada que se você assistir, se você for alfabetizado, você consegue acompanhar ela e entender. ok, justo, justo. Bom, esses então são os filmes que nós selecionamos para falar, né? Então, para trazer essa homenagem a Ennio Morricone, que faleceu, se não me engano, no dia 6 de julho, e deixou aí esses exemplos de obras maravilhosas, e com certeza ele será eternizado na história da arte e da cultura do cinema. Isso aí. Então, pressione F para respeito. Né? Mascote, você tem algum comentário a mais para fazer para os nossos amigos? Sobre Oito Odiados, assistam. Aliás, todos os filmes do Tarantino, né? Assistam com cuidado e se permitam, né? Ir um pouquinho além só do que você está vendo, avaliem, analisem, né, critiquem, né? Mas procurem apreciar a graça. Você não tem que ser nenhum cinéfilo, você não tem que ter, né? Você só tem que gostar realmente da arte do filme para você apreciar mais do que só o que está na tela, no caso do Tarantino, né? Eu já ouvi falar que assim, eu já ouvi, não sei se isso é verdade, mas parece que ele nunca nem chegou a fazer um curso propriamente dito de cinema, né? Tipo, o curso dele é gostar de cinema, é isso. Se não me engano, tem algo assim mesmo sobre o Tarantino. Bom, então acredito que agora a gente vai conseguir manter o nosso ritmo de publicação semanal. Então eu convido você que nos assistiu até agora para ficar de olho nas redes sociais. Próximo do dia, ou normalmente no dia, eu faço umas publicações no Instagram com pôsteres e spoilers do programa da noite para atrair você que gosta de falar sobre isso, né, para dar a sua opinião. Eu já vou agradecer aqui, ó, João Pedro, Anderson Zambaldi, William, o Davi, todo mundo aí que ficou interagindo no chat. Eu não consegui responder a todos, eu não consegui falar de todos aqui, porque a gente tinha a nossa pauta para trabalhar. Mas, gente, de verdade, eu agradeço muito, muito a participação de cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês tem vida, tem coisa para fazer, e vocês param aí uma hora e pouco por dia, numa semana, num dia de semana, para ver a gente, e eu sou muito grato a isso, viu, gente? Ó, obrigado por vocês estarem aqui. Isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Nós fazemos esse programa para vocês e é sempre um prazer enorme. E interajam conosco, deem seu retorno, peçam, indiquem obras, peçam obras. Há um tempo atrás alguém indicou um anime Ergo Proxy, eu assisti até um ponto e desisti porque ele é muito confuso e muito maluco, eu não consigo entender, não rolou para mim. Ok. O Anderson também me convidou para um desafio no Facebook das 10 capas dos 10 livros mais influentes na minha vida. Eu estou preparando essas publicações, estou listando, porque tem muito livro na minha lista. Teve um ano aí que só naquele ano eu li 22 livros, então eu vou fazer. Oi? Ah, travou a câmera? Então, vamos ficar no aguardo aí. E é isso aí, gente. O João está prestando seu carinho para nós aí nos comentários. E faça como o João, como o JP. Compartilhe o seu carinho conosco nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Curta, comente, né? Faz aquela coisa toda que você sabe. Eu estou fazendo meu momento blogueirinha. E não se esqueça, semana que vem, às 19h15 da noite, temos novamente mais um Nerd em Pauta, com algum programa que a gente ainda vai definir, tá? Eu não sei do que a gente vai falar, mas vai ser legal. Cola aí, vai ser legal. É isso aí, pessoal. Talvez eu ainda vou negociar com o querido Marcos, mas a gente podia falar de Enigma de Outro Mundo que eu assisti recentemente, que filme da hora.
Enigma de Outro Mundo. A gente fala sobre isso fora da live, beleza? Beleza. Então, gente, é isso. Eu novamente agradeço a presença de vocês. Voltem aqui na semana que vem. Boa noite e durmam em paz. Isso aí, pessoal. Valeu e até mais.